Giro de transferências do futebol especial Deadline Day. O internacional português André Silva foi emprestado pelo Leipzig ao Werder Bremen. O Sporting emprestou o extremo inglês Marcus Edwards ao Burnley. O West Ham garantiu a contratação por empréstimo do ponta de lança irlandês Ivan Ferguson ao Brighton. O Milan de Sérgio Conceição fechou a contratação do avançado mexicano Santiago Jiménez ao Feyenoord por 35 milhões de euros e um contrato até 2028. O Bologna garantiu o reforço de Calabria por empréstimo do Milan. A Fiorentina fechou a contratação por empréstimo de Zaniolo ao Galatasaray. O ex-Braga Al-Musrati foi emprestado pelo Besiktas ao Mônaco. O Benfica garantiu a contratação do avançado italiano Belotti ao Como por empréstimo. Após rescindir com o Braga, Yuri Ribeiro assinou o contrato até o final da temporada com o Blackburn Rovers. O Aston Villa garantiu a contratação por empréstimo do extremo espanhol Marco Asensio, proveniente do PSG. O Torino garantiu a contratação do médio italiano Casadei ao Chelsea por 13 milhões de euros e um contrato de 4 anos. O Borussia Dortmund garantiu a contratação por empréstimo do lateral Svensson ao Nordsjælland. O Chelsea emprestou o jovem médio Chukwuemeka ao Borussia Dortmund. O Valência garantiu a contratação de Ivan Reim ao Porto por empréstimo, com uma opção de compra de 8 milhões de euros. O Sporting anunciou a contratação do extremo brasileiro Biel ao Bahia por 6 milhões de euros mais 2 milhões mediante objetivos e um contrato até 2029, ficando blindado com uma cláusula de 80 milhões de euros. O Benfica garantiu a contratação do internacional português Bruma ao Braga por 6 milhões e meio de euros e um contrato de 3 anos e meio. O Eintracht Frankfurt garantiu a contratação de Michy Batshuayi ao Galatasaray por 3 milhões de euros e um contrato até 2027. O Manchester City fechou a contratação do médio espanhol Nico Gonzalez ao Porto por 60 milhões de euros e um contrato até 2029. O Tottenham garantiu a contratação de Mathys Tel por empréstimo ao Bayern de Munique, ficando com uma opção de compra de 60 milhões de euros. O Chelsea emprestou o lateral Ben Chilwell ao Crystal Palace. O Benfica garantiu a contratação por empréstimo do lateral sueco Samuel Dahl à Roma. O Napoli garantiu a contratação por empréstimo de Okafor ao Milan. O Marselha reforçou-se com o médio Bennacer do Milan por empréstimo. O Porto garantiu a contratação do médio Tomás Pérez ao New Old Boys por 3 milhões de euros e um contrato até 2029. A Juventus emprestou o jovem médio Fagioli à Fiorentina. O Milan de Sérgio Conceição garantiu a contratação de João Félix ao Chelsea por empréstimo. O Aston Villa garantiu a contratação do central Disasi do Chelsea por empréstimo com uma taxa de 6 milhões de euros. O Chelsea anunciou a contratação de Amogo ao Saint-Étienne por 15 milhões de euros e um contrato até 2033. Inscrevam-se no nosso canal secundário Tuga Lives e sigam nas redes sociais.